Vamos abrir ela no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Nós hoje, irmãos, encerramos o mês de fevereiro. O mês que vem já é março. Primeiro de março. Durante esse mês de fevereiro, nós estivemos enfatizando deixada por Jesus nas Escrituras. Começamos o mês falando sobre a missão da igreja, a visão da igreja e o tema deste ano. Penso eu que os irmãos já decoraram, memorizaram a nossa missão, ser um sinal visível do reino de Deus, a nossa visão. Esse ano chegar a um crescimento numérico, 110 membros, envolver 70% desta membresia na presença dos cultos, na escola bíblica, nos ministérios, nas células. E o tema do ano é o ano de fazer discípulos. Então, nós vamos trabalhando essa temática geral de forma mais especificada. Por isso que nesse mês de fevereiro nós falamos bastante sobre a grande comissão. O pastor Cláudio usou o texto de Mateus 28, falando que o rei tem um mandato para nós, uma ordem de autoridade. O Léo, no domingo passado, falou sobre Lucas 10, o envio dos 70, a ideia do discipulado, onde nós somos enviados, mas somos também ainda formados, a ideia da parceria, de estarmos experimentando essa necessidade de levar a palavra de Deus. E hoje finalizamos, irmãos, essa temática da grande comissão com Marcos capítulo 16, do verso 14 até o verso 19. Se você trouxe a sua espada, erga ela aí. Você está com a sua espada em mãos, isso, a Bíblia impressa. Se você trouxe o seu canivete, erga ele também, que é o seu celular. Então você pode ir para a batalha com a espada, que é a Bíblia impressa, né, João? Ou pode ir para a batalha com o canivete, que é o seu celular. Essa expressão foi usada pelo Irlande Pereira de Azevedo, um ícone dos batistas brasileiros. Então, nós não estamos longe da ideia, né, de termos a Bíblia impressa para a gente poder ler e poder anotar e poder usufruir da palavra de Deus. Então, venha sempre para a igreja com a sua espada, né, deixe o canivete no bolso para uma emergência, para uma necessidade imediata. Leamos o texto de Marcos, capítulo 16, verso 14. Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Amém. Jesus delega o seu ministério à igreja. O que é, meus irmãos, a grande comissão, senão a delegação do ministério da obra de Jesus para nós como sua igreja? A grande comissão, ela está presente nas Escrituras, trazendo esta ideia. Jesus nos delega a sua missão ou o seu ministério. O que ele começou, o que ele fundou, o que ele consolidou, o que ele inaugurou agora, ele entrega para nós como igreja, para que nós possamos dar continuidade. Mas o capítulo 16, eu quero convidar você a voltar os seus olhos ao primeiro versículo. Ele começa com um milagre inesperado.
O capítulo 16 começa com as mulheres indo até o sepulcro no domingo pela manhã para ungir o corpo de Jesus. E elas tinham uma preocupação no coração, elas indo para o caminho, elas conversavam entre si, dizendo: quem vai remover a pedra do sepulcro? Elas viram uma pedra grande ser rolada na entrada do sepulcro. Elas sabiam que não tinham força suficiente para remover aquela pedra, então, indo pelo caminho, elas tinham essa angústia no seu coração. Verso 3: quem nos removerá a pedra da porta da sepultura? Mas no verso 4 diz que quando elas chegaram e olharam, a pedra já havia sido removida. Então aqui está a parte desse milagre inesperado. A pedra foi removida. Quem removeu essa pedra? Não foram elas, não foram os discípulos, não foram os soldados. O próprio Senhor Jesus removeu aquela pedra. Ao ressuscitar, ele então tira aquela barreira, aquele obstáculo do caminho daquelas mulheres. Mas há um segundo milagre inesperado aqui no texto. No versículo 6, nós vemos que elas encontram ali dentro um anjo, que está assentado naquele lugar. E o anjo no verso 6 diz para elas: não fiquem assustadas, vocês estão buscando Jesus de Nazaré, ele foi crucificado. Mas o anjo diz: ele está ressuscitado, não está aqui. Então a ressurreição é um milagre, e o corpo não estar ali também é um grande milagre. A presença do anjo no versículo 7 que fala com aquelas mulheres também é um milagre inesperado. Há um cenário aqui, irmãos, de milagre inesperado. Uma pedra removida, um corpo que não estava presente, o anjo que fala com elas, e esse anjo ainda envia elas no versículo 7, dizendo: vão e contem aos discípulos e a Pedro. E o detalhe do Pedro aqui, de destaque, é importante porque o Pedro foi aquele que mais se comprometeu com Jesus, mas ele negou Jesus. Então, o anjo diz isso de maneira muito clara: falem com todos, mas em especial Pedro. E no Evangelho paralelo de João, no capítulo 21, nós vemos Jesus tendo uma conversa ali ao pé do ouvido de Pedro: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Então, irmãos, esse milagre inesperado, ele passa por uma pedra removida, por um corpo que não está mais presente, um anjo que se manifesta e uma missão, uma mensagem, uma boa nova. Contem aos discípulos aquilo que vocês presenciaram. O Evangelho de Marcos nos diz que há algo que nós precisamos cumprir. Mas a pergunta que eu faço para você é: elas cumpriram? Elas obedeceram? Nós sabemos que não, elas não levaram a mensagem. E essa mensagem, ela tem uma característica que a gente possa dizer que ela é inacreditável. Anunciar que alguém ressuscitou dos mortos, anunciar que está vivo, é uma mensagem aonde vai ter dificuldade de chegar ao coração das pessoas. E o verso 8 diz que elas saíram rapidamente, elas fugiram da sepultura, mas nada disseram a nenhum homem, porque tinham medo. Então nós começamos aqui, irmãos, a entender esse texto com essas mulheres desobedecendo ao mandato de Jesus através do anjo: vão e falem. E as irmãs sabem que para a mulher não falar é algo fácil de fazer. Se fosse para os homens, era tranquilo de entender. Mas para as mulheres, elas escolherem ou não falarem, algo estava muito grande dentro dos seus corações. Elas não obedecem o mandato de Jesus. Mas no verso 10, a gente vê então que Jesus, ressuscitado no versículo 9, apareceu para Maria Madalena, aquela que ele expulsou muitos demônios, diz o texto. E no verso 10 diz que ela foi e contou então para os discípulos.
Naquele momento, aquelas 3 mulheres, entre elas Maria Madalena, não obedeceram pelo medo e alguns outros fatores, mas depois Maria Madalena, encorajada pelo próprio Jesus, que aparece para ela então vai e conta para os discípulos. Verso 10, ela foi e contou aos que tinham estado com ele, os que estavam muito tristes e chorando. Só que no versículos 11 e 13, nós vemos que aqueles discípulos não creram na mensagem. Eles ouvindo que ela, ou que ele vivia, né, o testemunho de Maria Madalena, e que tinha sido visto por ela, final do verso 11, não acreditaram, não creram. Versículo 13 diz, e indo eles anunciando os outros, mas nem ainda creram. Então, o verso 12 diz, e cita os 2 discípulos no caminho de Emaús, que Lucas 24 descreve toda a caminhada de Jesus com aqueles discípulos. Depois da crucificação de Jesus, esses 2 discípulos que moravam em Emaús, eles saem de Jerusalém, eles andam 11, 12 quilômetros, Jesus caminha com eles não reconhecem Jesus. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, eles correm, voltam para Jerusalém, eles falam que viram Jesus ressuscitado, e mesmo assim, os discípulos não creram. Isso, irmãos, cria para nós um cenário, a igreja que estava chorando em vez de testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A igreja, por estar chorando, por estar abalada, por estar tomada daquele sentimento de vazio, de distanciamento, em lugar de proclamar a mensagem, a igreja chorava em lugar de testemunhar. Mas a pergunta que eu me fiz foi, o porquê que eu não estou testemunhando? Os discípulos, a questão emocional, psicológica, a ausência, a perca, a tristeza, a lágrima, criou uma barreira para que eles proclamassem e testemunhassem da mensagem. Mas e nós hoje? 22 de fevereiro de 2026, o que nos impede de testemunhar e de proclamar a palavra do Senhor Jesus Cristo? Eles não creram na ressurreição, eles não acreditaram nesta mensagem. E a ressurreição, irmãos, ela não é apenas um evento. A ressurreição é o alicerce, é o conteúdo, é a motivação para o testemunho. Então, primeiro eles tinham que crer na ressurreição, para que depois eles pudessem proclamar esta boa nova, a mensagem da ressurreição. Para nós termos uma ideia, abra em Atos, capítulo 1. Porque a ressurreição é importante porque ela é o conteúdo da mensagem, a motivação da mensagem, que é o nosso testemunho. E Atos capítulo 1, verso 21 e verso 22, diz, portanto, destes homens que nos têm acompanhado de todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até em que dentre nós ele foi levado para cima, e aqui subentende a ressurreição, porque Pedro fala da assunção, um desses seja ordenado para ser testemunha conosco da sua ressurreição. A escolha do substituto de Judas. Alguém que caminhou com eles, alguém que conviveu com Jesus, alguém que presenciou todo o ministério de Jesus, presenciou a ressurreição, presenciou a assunção de Jesus, seria escolhido para o lugar de Judas com a missão de testemunhar o quê? Da ressurreição. Indo um pouquinho mais adiante, no capítulo 2, e o versículo 32, diz, o discurso de Pedro, agora pregando, depois do Pentecostes, a este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. E capítulo 4, versículo 10, Pedro e João perante o Sinédrio, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré,
a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por este homem está em pé diante de vós. Então, meus irmãos, a ressurreição não é apenas um evento histórico, não foi apenas algo que precisava acontecer. A ressurreição se torna conteúdo e motivação do nosso testemunho. Mas os irmãos percebem que nesse meandro aqui os discípulos tiveram dificuldade de crer na ressurreição, e por não crer eles também não seriam testemunhas. Por isso os discípulos são repreendidos pela incredulidade deles, verso número 11. E eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto, não acreditaram. Verso 14. Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração. O próprio Jesus agora repreende os discípulos pela incredulidade e pela dureza de coração. E essa expressão se repete no capítulo 6 de Marcos, no verso 50. Capítulo 6 de Marcos, verso 52. Depois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. Capítulo 8, verso de número 17 de Marcos. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: por que argumentais por não terdes pão? Ainda não percebeis, nem compreendeis? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Irmãos, a dureza de coração é um grande obstáculo para crer e para também testemunhar dos grandes feitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Incredulidade e dureza de coração. Capítulo 16, verso 15 e o verso 17 e 18, nós podemos compreender, irmãos, dois princípios dessa grande comissão. Depois desse cenário introdutório, desse milagre inesperado, desta mensagem inacreditável, da dureza de coração, de todo esse contexto, Jesus então comissiona aqueles discípulos a partir do verso 15. Disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17 e 18. Esses sinais seguirão aqueles que creram. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. O ministério de Jesus, esse que ele delega à igreja, tem duas características que eu quero destacar. A primeira delas é um ministério ilimitado. Não tem limite, não tem fim, não tem barreira. Vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura. É um chamado para uma missão ilimitada, até o fim do mundo, e todas as pessoas. A grande comissão, irmãos, nos leva então a refletir que nós temos uma seara grande, nós temos muitas pessoas, nós temos um universo grande para proclamar a graça do Senhor Jesus Cristo. É por isso que todos os evangelhos concluem com uma grande comissão. Mateus 28, 18 ao 20, Lucas 24, 46 a 49, João 20, 21 a 23 e também acrescentando Atos 1, 8. É a ideia da grande comissão, somado com Marcos aqui capítulo 16. Por que Jesus termina os 4 evangelhos? Ou por que os 4 evangelistas registram no fim dos 4 evangelhos a grande comissão? Porque de fato é algo que nós precisamos compreender. Não é só Mateus que fala da grande comissão. Os 4 evangelistas concluem os seus evangelhos falando sobre a vida de Jesus, dando a ideia da grande comissão. E o Lucas, quando escreve o livro de Atos, onde ele retoma toda a história da vida de Jesus, ele também coloca ali as palavras do Senhor.
no verso 8 do capítulo 1, que vão receber poder para ser testemunha em Jerusalém, Judeia e até o fim dos tempos. Mas esse ministério que é ilimitado, meus irmãos, ele começa trazendo uma ideia de uma fé como meio de salvação, verso 16. O mandato está no verso 15, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. E aí no verso 16 ele fala, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós temos que ir pregar o evangelho, nós temos que pregar a ressurreição, nós temos que falar de um Cristo que está vivo, para que essas pessoas, ouvindo a mensagem do evangelho, possam, através da fé, crer nesse Jesus, e em crendo eles possam então ser salvos. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma distinção nessas duas questões, fé e batismo. O texto diz, quem crê e for batizado será salvo. Mas diz, quem não crê será condenado. A ênfase está na fé, no crer. A ênfase não está no batismo. Embora o batismo seja importante, por isso nós temos um batistério aqui dentro, e que precisa ser usado em breve, e será, em nome de Jesus. Embora o batismo não é essencial para a salvação, ele faz parte da nossa vida cristã e da nossa fé. Por que eu digo, irmãos, que o batismo não é essencial para a salvação? Pela seguinte lógica. Marcos diz, quem crê, fé, e for batizado, mais o batismo, quem é bom de matemática, crer mais fé dá igual a salvação. Quem crer, for batizado, será salvo. Agora, o batismo sem a fé vai salvar? Pelo Marcos 16, não, mas quem não crer, ainda que seja batizado, não será salvo. Agora, a fé sem o batismo gera o quê? Então, recapitulando a conta de matemática, fé mais batismo igual salvação. Fé menos batismo é igual a quê? Salvação. Porque o que salva não é o batismo, o que salva é a fé. Por isso que batismo sem fé é condenação. A ênfase é no crer. A ênfase está na fé. E a ênfase não está no batismo para a salvação. Exemplos de quem foi batizado e creu. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que receberam a Jesus pela fé e foram batizados. Atos capítulo 2 tem uma multidão de pessoas. Agora, exemplo de quem foi batizado e não creu. Quem vem na sua mente? Alguém na Bíblia que você entende que ele foi batizado, mas ele não creu? Judas. Judas foi para o céu ou não? Não. Judas foi batizado? Eu creio que sim, porque todos os discípulos de Jesus foram batizados. Então, Judas foi batizado, mas não creu. Qual foi o fim dele? Condenação. Lá na cruz tinha 2 malfeitores. Um deles creu. Foi salvo ou não? Foi batizado? Não. Então ele creu, mas não teve batismo, mas foi salvo. Então, irmãos, a lógica trabalha dentro dessa perspectiva. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crer, mesmo que possa algum dia ser batizado ou ter sido batizado, não será salvo. E se porventura alguém creu, mas não deu tempo de ser batizado, pela fé será salvo. Porém, não é um álibi para que a pessoa creia e ela nunca queira ser batizada, se não há nenhum empecilho. Porque o batismo é algo que brota no nosso coração, desejo natural, depois de nós crermos em Jesus como Senhor e Salvador. Por quê, irmãos? Porque a fé exige uma pública declaração através do batismo. O que é o batismo, se não a pública profissão da minha fé? Então, se eu criei, eu preciso automaticamente receber também o batismo para a minha vida cristã.
A fé exige essa declaração pública e o batismo é o meio pelo qual nós fazemos isso. Agora, isso pode demandar percas. No contexto da Bíblia de Atos do Novo Testamento, o cristão que se batizava, ele sofria perseguição de família, ele sofria percas materiais, percas sociais, de várias maneiras. Então, no Novo Testamento, na época de Jesus, não era como nos nossos dias de hoje, que a gente é batizado e nada muda na nossa condição. Naquele contexto, ser batizado nas águas era um sinônimo de sofrer perseguição e, em muitos casos, rejeição de família, assim como é hoje com os povos muçulmanos. Por isso que a igreja primitiva enfatizava muito a necessidade do batismo para os novos cristãos. Isso é muito importante. João 3, 16 a 18 e verso 36, João repete essa ideia de que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Embora possa ter sido batizado mesmo sem ter crido em Jesus. E esse ministério ilimitado, ele tem uma segunda perspectiva, que é a presença dos sinais. O verso 17 e 18, irmãos, ele fala sobre isso. Esses sinais seguirão os que creram. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, vão pegar em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não vai trazer dano. Se impor as mãos sobre alguns enfermos, eles serão curados. Queridos, sinais são credenciais da mensagem e do ministério. Os sinais, eles são a comprovação, ou o termo que eu estou usando, credencial, da mensagem que vai ser pregada. Verso de número 20. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles, e olha o que Marcos diz, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Então, Jesus estabelece esses sinais como essa forma de credencial para esse ministério. E todos esses sinais que Jesus descreve aqui, à exceção de tomar veneno, eles foram vividos em Atos, pelos apóstolos. Capítulo 5, verso 16 de Atos. A expulsão de demônios. Veio também uma multidão até das cidades circunvizinhas a Jerusalém, trazendo pessoas enfermas e atormentadas de espíritos imundos, e todos eram curados. Falar novas línguas, Atos 2, versículo 4, o Pentecostes, aonde diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E vários outros textos aqui em Atos, essa menção de falar línguas. Ser picado por cobras e não morrer. Atos capítulo 28. O apóstolo Paulo, depois do naufrágio, ele cata alguns gravetos para colocar no fogo e aumentar o calor. E o texto diz, 28 de Atos, verso 3, Paulo juntou um maço de gravetos, colocou no fogo, e uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, o povo ali da ilha, vendo a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros, sem dúvida, esse homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixou viver. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum. Mas eles aguardavam que ele ficasse inchado e repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo e vendo que nenhum mal sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Então Paulo foi preservado do veneno daquela serpente. E capítulo 3 de Atos, verso de 1 a 7, nós vemos a manifestação de cura. Pedro e João subiram junto ao templo na hora 9,
estava sendo carregado um homem coxo, que era levado ali na porta do templo para pedir esmola. Verso 3, Pedro olhou para ele, fixando os olhos nele. Verso 4, no verso 5, esperava receber alguma coisa. No verso 6, Pedro fala: não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. E o verso 7 diz que, tomando ele pela mão direita, levantou imediatamente. Seus pés e os ossos dos tornozelos receberam força, e ele, saltando, pulando, andou e entrou no templo. Cura. Irmãos, todos os sinais que Jesus disse que acompanharia os apóstolos, nós vemos aqui em Atos. Para quê? Como credencial dos discípulos. Assim como lá no deserto, Moisés, quando foi libertar o povo de Israel do Egito, Moisés fez milagres, as 10 pragas, para que eles vissem ali a manifestação sobrenatural de Deus. Assim como Elias, como Eliseu, fizeram sinais. Esses sinais são credenciais da proclamação da palavra. E se nós queremos ver sinais, irmãos, eles não vão acontecer aqui dentro da igreja. Se nós queremos ver milagres, não esperamos que eles aconteçam aqui dentro do templo. Se nós queremos ser usados da maneira que os apóstolos foram usados, o ambiente melhor não é aqui dentro, é lá fora. Porque o texto diz, verso 20 de Marcos 16, eles partiram, Jesus fala, vão e pregam o evangelho. Eles pregaram em toda parte. Então primeiro eles obedeceram à grande comissão, eles foram e pregaram em toda parte. Marcos diz que o Senhor estava trabalhando com eles, confirmando a palavra com os sinais. Se eu não saio para pregar o evangelho em obediência à grande comissão, por que eu quero ver e fazer sinais acontecendo? Se eu não obedeço à grande comissão, o chamado de ir e pregar a ressurreição de Jesus, irmãos, eu não vou manifestar, eu não vou ver, eu não vou ser usado por Deus para manifestar sinais. Nós temos que compreender que esses sinais serão sim vividos por nós quando nós deixarmos a nossa comodidade e nós de fato obedecermos à grande comissão. Estamos dispostos a fazer isso para poder presenciar esses sinais? Chegando na segunda metade, para o fim desta mensagem, o segundo elemento dessa grande comissão é que o ministério de Jesus, ele é imutável, não muda, não foi cancelado, está vigente ainda para mim e para você. E esta grande comissão é o verso 19 e o verso 20, que nós já lemos. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu. Jesus cumpre a sua missão, assentou-se à direita de Deus, e os discípulos partiram para fazer a obra do Senhor. Irmão, Jesus veio a esse mundo, Jesus morreu, Jesus, ele foi exaltado, e agora? Agora, nós temos que levar a mensagem às nações. Jesus já fez o que ele precisava fazer. Agora compete a nós fazer o que nós temos que fazer. A ascensão de Jesus marca o fim do seu ministério aqui na terra, mas não marca o fim do ministério de Jesus, porque ele ainda está ministrando lá do céu. Ele foi recebido no céu, diz Marcos, assentou-se à destra de Deus, e o verso 20 diz, trabalhando o Senhor com eles. Então Jesus ainda está trabalhando, não mais aqui presente na terra, porque agora na terra ele tem nós como seus braços, ele tem a nós como seus pés, ele tem a nós como a sua boca. O fim do ministério terreno de Jesus marca o começo do nosso ministério. Jesus é assunto ao céu e diz, agora vocês vão e continuem aquilo que eu comecei. Jesus está ministrando do céu, ele é o nosso advogado, ele é o nosso sumo sacerdote, e nós ministramos aqui na terra como os seus servos. Ele não só trabalha em nós, mas ele trabalha junto conosco, ele trabalha por nós.
Atos 1:8, vocês vão receber o poder do Espírito para ser testemunha. O revestimento do Espírito, a presença do Espírito Santo em nós, é a presença de Jesus em nós. Então eu não vou sair para levar a mensagem sozinho. Jesus está em mim. Ele vai trabalhar em mim, Ele vai trabalhar comigo, Ele vai trabalhar por mim. Eu não estou sozinho, Ele está junto a mim, trabalhando o Senhor com eles. Mas como que o Senhor está trabalhando com os discípulos se o Senhor já está assunto, exaltado no céu? Através do Espírito que age em nós. Jesus lança os alicerces da igreja, meus irmãos. Esses 3 anos e meio de vida, ministério de Jesus, é lançar os alicerces, as bases. Os apóstolos, Atos que nós acabamos de ler, e os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, eles como que se tivessem erguido as paredes. E agora, nós precisamos concluir a obra. A grande comissão de Jesus para a igreja é: vão e terminem, concluam a obra que eu comecei, que os apóstolos deram continuidade, mas agora está a nosso cargo fazer isso. Ele voltou ao céu, mas Deus tem a nós, os seus servos, seus filhos, para trabalhar aqui na terra. Ele não está mais conosco aqui, mas Ele está junto de nós. E nós precisamos dar continuidade a esse ministério. É nossa responsabilidade levar o Evangelho. Por isso, irmãos, nós temos uma missão, por isso nós temos uma visão, por isso nós temos um tema. Somos um sinal visível do reino de Deus. As pessoas vão ver em nós, quando nós estivermos indo proclamar a palavra, eles vão ver a Deus através de nós. Se nós queremos crescer com mais de 100 membros, com células, com uma igreja atuando, servindo, trabalhando, nós precisamos deixar o Senhor nos usar nesse propósito. Precisamos cumprir essa grande comissão. E para finalizar, a nossa tarefa é pregar. A nossa tarefa, meus irmãos, é testemunhar. Cada cristão, eu e você, temos que compartilhar a salvação aos que ainda não creram. Veja quantas cadeiras vazias nós temos aqui ainda no templo. Por que essas cadeiras estão vazias? Não só porque muitos irmãos não vieram, mas é porque nós ainda não completamos a missão. Quando nós formos completando a missão, essas cadeiras elas vão sendo preenchidas. E nós temos muito espaço aqui ainda para muito mais cadeiras, muito mais pessoas. Mas se nós não formos pregar, levar essa mensagem, a proclamação de Jesus, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, aqueles que ainda não creram, nós nunca vamos cumprir a nossa missão. Segunda aplicação, a nossa missão também é curar. Jesus falou de sinais, e dentro desses sinais, cura. A mensagem do Evangelho precisa alcançar o corpo, a alma e a mente das pessoas. É uma mensagem integral para um homem integral. Nós não olhamos apenas para a alma da pessoa, nós olhamos para o todo da pessoa. O bem-estar físico, o bem-estar emocional faz parte desse processo de salvação, de cura, de graça. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem, é uma boa nova de cura, de transformação, de mudança, de vida. Muitas vezes a nossa mensagem ela é mais de condenação do que de cura, de salvação. Muitas vezes, irmãos, a nossa mensagem ela mais fere do que ela atrai a pessoa até Jesus Cristo para ser salva. Precisamos também dosar e pesar as palavras que nós vamos usar para pregar a mensagem, porque a nossa missão é levar palavras de cura também. Terceiro, devemos buscar exercer o poder, sinais. Precisamos, irmãos, orar para que Deus nos capacite através do Espírito, para que nós possamos sim exercer a autoridade.
Quando estivermos falando de Jesus e alguma pessoa for tomada por um espírito maligno, nós temos que ter autoridade para repreender aquele espírito. Você não vai pegar o telefone e ligar para o pastor, ligar para um diácono, ligar para um líder da igreja e ir lá e expulsar o demônio para você. É cada um de nós que tem que fazer isso. Mas isso vai acontecer quando nós buscarmos esse poder. Atos 1:8. Fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos do Espírito, que é o poder. O Espírito veio sobre aquela igreja, então agora eles vão pregar o Evangelho. Nós vimos aqui vários textos, tem muitos outros em Atos, onde os apóstolos estão curando, libertando, abençoando, porque o poder de Deus estava sobre eles. Os sinais estão ausentes por falta de fé e por negligenciar o ID. Se nós não sairmos aqui de dentro da igreja, nós vamos ver poucos sinais aqui dentro. Nós vamos ver poucas manifestações sobrenaturais aqui dentro. Mas quando nós começarmos a ir mais, nós vamos presenciar mais. Nós não trabalhamos sozinhos. Você não vai trabalhar sozinho. Cristo está agindo conosco, em nós e por meio de nós. Ele está junto a nós. O Senhor da igreja está nela e age através dela com o seu poder. Jesus está aqui. Ele age em nós e através de nós. Vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crê, foi batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Essa é a nossa missão. Fique de pé. Vamos orar a Deus. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. As grandes comissões registradas por cada um dos evangelistas no final dos seus relatos renovam a nós o desafio que nós temos. Esta grande comissão não foi apenas para aqueles primeiros apóstolos, não foi apenas para os cristãos da igreja primitiva. É uma missão que ainda perdura e está sobre nossos ombros. Que nós, como igreja, possamos compreender esse chamado, que nós possamos obedecer a esta ordem. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, ó Pai. Capacita-nos com o Espírito, para que onde quer que nós estejamos, com quem quer que nós estejamos, possamos testemunhar do amor e da graça de Jesus. Temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. Não podemos negligenciar essa boa nova a quem quer que seja. Abençoa a tua igreja. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.